Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o quinto vídeo da série Formulário de Contato. A gente vai refatorar o código feito até esse momento, aplicando boas práticas e a metodologia CSS BEM. Então vamos lá. Vamos começar aqui então pelo HTML. Deixa eu abrir ele aqui. Abrir no bloco de notas. Legal. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Então, a primeira alteração que a gente vai fazer para melhorar esse código é copiar essa tag, recortar, né? Colocar essa tag script aqui em cima no head, que é onde ficam as informações que o navegador vai ter acesso. Então, aqui no caso, por exemplo, do CSS, né, a gente informou onde está o nosso arquivo CSS, e aqui no JavaScript também, da mesma forma. Só que agora a gente vai incluir essa propriedade chamada defer. Esse defer aqui, ele serve para carregar, executar o script apenas quando o conteúdo da página, no caso do body aqui, tiver carregado. Isso é para evitar que o JavaScript tente pegar um elemento no HTML e esse elemento ainda não tenha sido carregado na página. Legal? Então a gente já organizou isso. Vamos ver o que mais aqui. Legal, vamos voltar aqui. Bom, vamos ver um pouquinho aqui parte da semântica. Então aqui a gente vai incluir algumas tags. Por exemplo, essa ling para indicar qual é a linguagem do documento. Então no caso aqui é PTBR. Então, por exemplo, mecanismos de tradução, como o Google Tradutor, com base nessa informação, ele consegue identificar que o documento está em português e pode traduzir para qualquer outro idioma. Aqui a gente pode incluir também, por exemplo, na verdade eu até já incluí aqui, ó, essa tag meta com description para descrever o conteúdo do documento, da página, né? Então, por exemplo, em mecanismos de busca do Google, por exemplo, essa informação é útil para que ele entenda do que é o documento, né, do que se trata a página, para durante a pesquisa ele poder recomendar para o usuário. E até exibir, né, essa informação na tela de busca do Google. Bom, legal, a gente já ajustou isso. A gente também aqui, uma boa prática é a indentação, que são esses dois espaços, ó, para indicar o nível, né, das tags. Então, o H1 ele está dentro aqui da tag formulário. Então, a gente coloca dois espaços, indentando ele para dentro da tag formulário. Isso vale também para as outras tags, né, para o body, para o HTML. Bom, legal. Então, a gente já viu aqui a semântica, indentação, incluímos a tag. Ordem dos atributos seria, por exemplo, class, né? A gente tem o campo class aqui embaixo, campo. Em seguida aqui a gente tem um name. Todos seguem, sempre vão seguir um padrão, né? Segue esse mesmo padrão. Tem a class, depois o name. Mas nada impede de colocar em outra ordem, por exemplo, o name e depois o class. Isso é uma questão de padronização e boas práticas. Legal. No CSS, a gente vai aplicar a metodologia BEM para organizar melhor os estilos, né, desse HTML. Então, essa metodologia BEM, ela segue esse padrão aqui. Então, o B é de bloco, o E é de elemento, o M é de modificador. No CSS ficaria dessa forma, então, bloco, elemento e modificador. O que seria esse bloco, elemento e modificador? Aqui eu vou abrir agora a nossa página para eu explicar. Então, o bloco seria o elemento como se fosse um componente, né? Então, seria o elemento mais geral aqui, que seria esse formulário em si. Deixa eu aumentar aqui.
Então, teria esse formulário, bloco. Os elementos seriam os itens aqui dentro, por exemplo, esses campos aqui, esses inputs, o text area e o botão, né? E o modifier seria, por exemplo, o estado, né? Então, seria o estado desse botão, por exemplo, quando a gente colocar o mouse em cima desse botão, poderia alterar o estado, por exemplo, a cor dele. Eu vou fazer esse exemplo daqui a pouco para ficar mais claro. Então eu vou deixar essa referência aqui também, que aí ele explica detalhes de como que funciona essa metodologia. A gente vai ver aqui na prática, tá bom? Então vamos criar essa estrutura aqui de classes, né, no nosso HTML. Então, deixa eu abrir aqui o HTML. Então vamos seguir aqui mais ou menos a estrutura. Então, a gente tem o nosso formulário, que seria o bloco. Depois tem os elementos, né? Então, é sempre assim, ó. Um elemento seria esse mensagens. Então, seria formulário, 2 underline e o elemento mensagem. A mesma coisa para os outros. Então, para o rótulo, para o campo. Então, aqui também para o rótulo, para o campo. Para todos eles, eu vou aplicar essa mesma estrutura. Class, para o botão também aqui. Então eu vou salvar e aqui também eu vou editar aqui o nosso style CSS, né? Então aqui também eu vou colocar o formulário aqui como prefixo. Então formulário título, aqui também o rótulo, o campo mensagem. Deixa eu aumentar aqui também, deixa eu aumentar aqui também o tamanho da fonte aqui e para o botão. Bom, vou salvar, eu vou abrir aqui novamente. Deixa eu dar um F5. Me deu uma quebrada aqui, vamos ver o que é. Formulário. Então, quebrou aqui, por exemplo, a parte das mensagens. Do assunto, na verdade, né? Formulário campo, mensagens. Vamos ver aqui como tá. Então ficou formulário, campo, mensagem. Aqui. Então, mensagens, rótulo. Aqui faltou colocar o prefixo aqui do formulário, underline, underline. Vamos dar um F5. Bom, então aqui a gente refatorou. Tá, aqui o contato também não está centralizado. Então vamos ver o que aconteceu. Então, formulário título. Vamos ver aqui no nosso HTML. No class aqui, formulário. H1 também faltou aqui. O formulário underline, underline. Legal, agora vamos dar um F5. Bom, então a gente já refatorou o nosso CSS usando a metodologia BEM. Legal. Então agora vamos só dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo usando esse modifier aqui, que é o modificador de estado. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu colocar o botão sobre o mouse, né, o cursor aqui sobre esse botão, a gente vai mudar o estado dele para ele aparecer de outra cor. Então, por exemplo, um amarelo. Então, vamos fazer isso. Primeiro a gente vem aqui no nosso index e aqui no botão a gente vai incluir mais uma classe chamada, por exemplo, ativo, que é quando o cursor do mouse estiver sobre o botão, né? Ele vai estar ativo no caso. Então a gente vai copiar essa classe aqui e aqui no CSS a gente vai definir essa classe e vai usar a pseudoclasse over.
Se você tiver dúvidas ou quiser um vídeo específico sobre pseudoclasses, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas aqui basicamente o hover quer dizer que essa classe aqui, esses estilos vão ser aplicados quando o cursor do mouse estiver em cima, no caso aqui do botão. Então aqui, por exemplo, a gente coloca aqui um background e aqui a gente põe em yellow, por exemplo. Então vou dar um Ctrl S, vim aqui. Então quando o cursor está em cima, ele muda para amarelo. Legal? Aqui vamos, além disso, para deixar mais, digamos, mais acessível, né, questão de acessibilidade, para dar um feedback para o usuário, aqui embaixo no botão, ó, vamos mudar aqui o cursor para ele ficar com uma mãozinha. Então a gente coloca aqui um cursor do tipo pointer. Deixa eu salvar. Então aqui ele mudou para uma mãozinha. Legal. Bom, acho que do parte de CSS é isso. Tá, vamos ver essa parte aqui de reaproveitar código. Então aqui, por exemplo, para a gente evitar ficar repetindo código, então aqui é o formulário, font size 18, e aqui também tem um font size 18, né? Só que se a gente olhar aqui, deixa eu ver, o título tá com tamanho 24, font femini. Aqui a gente pode simplificar dessa forma. Então vamos colocar aqui, por exemplo, vamos copiar aqui, vamos colocar com uma vírgula e a gente remove essa duplicação. Campo inválido, campo mensagem. Aqui também a gente tem uma duplicação de estilos, ó. Então aqui a gente também pode remover, ó, todos esses estilos que são comuns, ó. Então aqui o border radius, desses na verdade apenas o height, que essa altura modifica, então vamos tirar o restante. Então vou aplicar, vou salvar, vamos voltar aqui, vou dar um F5 para ver se, opa, aqui teve uma mudança, vamos ver o que aconteceu. Aqui no campo mensagem, campo mensagem. Tá, aqui o que a gente pode fazer, na verdade, vamos voltar como é que estava, só que agora a gente tem que manter esse campo formulário campo dentro, voltando aqui no nosso formulário campo mensagem. Além disso, ele também é um formulário campo, né? Então aqui formulário campo e formulário campo mensagem. Com isso a gente consegue vir aqui e reaproveitar, né? Então ele vai aplicar esses estilos e o que for height aqui ele vai sobrescrever. Então ao invés de 30 pixels ele vai colocar 104. Se eu voltar aqui e dar um F5, agora está tudo funcionando como antes. Legal. Agora vamos aqui para a parte do JavaScript. Então vamos abrir aqui o nosso script.js. Deixa eu aumentar aqui. Legal. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é reduzir esse código aqui, que está bem repetitivo, essa parte de validação. Então ele tem o mesmo código que ele usa para validar o nome, o mesmo para validar o e-mail, o assunto e a mensagem.
Então aqui a gente pode, por exemplo, a gente pode criar aqui um array com esses campos. Então aqui, por exemplo, com nome. Então nome, e-mail, assunto e mensagem. Aí aqui a gente pode dar iterar nesses campos usando o for each. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, for each. Aqui vai ter o campo em si. Verdade. Aqui, deixa eu arrumar aqui. Então aqui a gente vai ter o campo. Aí aqui sim a gente só copia, cola aqui essa lógica. Deixa eu indentar aqui para ficar mais legível o código. Legal. Aí aqui a gente usa o campo no lugar aqui do formulário nome. Aqui e aqui. E o código fica mais genérico. E aí agora a gente pode remover todo esse código aqui de validação. Bacana. Formulário e-mail, formulário e-mail. Além disso, a gente pode ir mais além e isolar todo esse código aqui em uma função. Então aqui, ó, a gente pode, vou dar um Ctrl X aqui, eu vou criar uma função aqui, chamada, por exemplo, valida formulário. Eu vou colar o código, o mesmo código que tinha lá em cima, e aqui, ó, eu vou passar os campos, na verdade, né? Campo, não, aqui é campo. Passar os campos, ele vai iterar aqui normalmente sobre os campos. Então aqui, ó, aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar se o formulário é válido ou não. Então aqui a gente vai inicializar como true. Então esse formulário válido é true. Se tiver algum campo aqui, ó, branco, ele retorna, ele atribui nessa variável false. E aqui embaixo a gente pode dar um return dessa variável. Precisa de ponto e vírgula. Então aqui, lá em cima, a gente usa essa função aqui. E, na verdade, essa parte aqui, ó, ela vai receber o valor que é retornado pela função. Então aqui a gente passa os campos para essa função e ela retorna true ou false, verdadeiro ou falso, se o formulário é válido ou não. Legal. Agora aqui, ó, uma segunda parte, vamos isolar a chamada da API aqui em um arquivo à parte, em JavaScript à parte. Então, deixa eu pegar aqui, acho que vai até aqui. Então, vou dar um Ctrl X aqui. Eu vou abrir o bloco de notas aqui, um novo arquivo, dou um Ctrl V, vou salvar ele aqui com o nome api.js, salvar aqui na área de trabalho mesmo. Deixa eu ver, apareceu aqui. Deixa eu ver onde é que eu salvei. Salvar como área de trabalho, api.js. Não estou vendo ele aqui, deixa eu salvar de novo. Deixa eu dar um F5. O que será que aconteceu? Ele não está aparecendo aqui
Ah, tá aqui, ó, api.js. Legal. Legal. E aqui a gente também vai criar uma função. Então, function. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte, api.js. Vamos voltar aqui no nosso index.html. Vamos importar esse JavaScript. Então, api.js. Legal, vamos salvar aqui. Ctrl S. Então, aqui o que acontece? Para a gente conseguir chamar, acessar, na verdade, executar esse arquivo api.js, a partir aqui do index.js, a gente vai criar uma função para que aqui, ó, a gente consiga fazer assim, ó, por exemplo, chamar API. Então, a gente vai usar o chamar API e vai passar aqui, no caso, o formulário como parâmetro. Então, vamos criar a função aqui, chamar API. Aqui a gente vai passar o formulário, que é, na verdade, precisa porque tem referência aqui do formulário, então a gente passa como parâmetro da função. Vamos fechar a função aqui embaixo, dar um Ctrl S. Legal, então aqui a gente já tem a chamada da API. Bom, vamos então voltar aqui. Além disso, a gente já, então aqui a gente já organizou o index em funções, né, menores e reutilizáveis. Aqui a gente já isolou a chamada da API em outro arquivo, JavaScript. Na verdade aqui é o script, né, .js. Isolar os dados interface. Essa parte aqui do isolamento que seria, no caso, os dados são o nome, e-mail, telefone, todos os dados em si mesmo. E a interface seria toda a parte do HTML, né? No caso aqui seria, por exemplo, esse formulário aqui, ó, ele tem dependência. Então, além dos dados, ele é um elemento aqui do HTML, né? Que está vinculado com HTML. Então, para deixar aqui a nossa chamada de API desacoplada da interface, né, do HTML, a gente pode passar aqui os campos diretamente aqui, né, como parâmetro. Então a gente pode passar esses campos aqui, ó. Vou até copiar. Aqui a gente só põe um ponto value aqui no final. Então aqui ponto value, aqui também ponto value e aqui ponto value. Legal. Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor. Aqui fica mais legível. Legal. Bom, então aqui a gente está passando 4 parâmetros. Agora vamos voltar aqui na nossa API. Em vez de formulário, a gente vai passar exatamente esses parâmetros. Então vai ser o nome, o e-mail, o assunto e a mensagem. E aqui, agora a gente pode eliminar essa dependência aqui do formulário, né? Então, aqui a gente vai ter o nome, aqui a gente vai ter o e-mail, o assunto aqui embaixo e por último aqui a mensagem. Então, Ctrl S, legal. Então, aqui a gente eliminou a dependência com o HTML. Bom, então agora vamos testar para ver se a nossa refatoração não quebrou o código. Na verdade, eu vou abrir aqui o web server. Aqui no 701, colocar aqui teste refatoração JEffect, colocar assim final. Vou colocar aqui
e-mail, assunto, vamos clicar em enviar. Ah, legal, formulário enviado com sucesso. Vamos só conferir aqui se realmente o e-mail chegou. Teste reflect final. Bacana. Então o nosso formulário tá funcionando. Então repare aqui como ficou bem mais legível, né? O nosso código ficou bem mais fácil de entender ele com essa refatoração. Bom, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo e último da nossa série, a gente vai publicar esse formulário usando o GitHub Pages. Com isso, outras pessoas vão conseguir acessar essa página que você criou em qualquer lugar da internet. Bom, um abraço e até o próximo vídeo.